E aí galera, sejam bem-vindos ao terceiro vídeo. O vídeo vai trazer o resultado final do combate entre Darkseid versus Thanos. Darkseid explorado, os poderes dele no primeiro vídeo e o Thanos no segundo vídeo. Eu tentei explorar os personagens em seus máximos, mas obviamente a gente vai ter que ponderar, fazer uma média e tudo mais. E antes de eu entrar no mérito do combate entre eles, eu quero abrir um parênteses aí e fazer alguns esclarecimentos. O pessoal mais antigo aí que já lê, conhece bem o Thanos e o Darkseid, vão entender o porquê que eu estou abrindo esse parênteses, porque provavelmente o pessoal iria questionar isso nos comentários, então eu já me adianto para explorar isso e deixar claro esse parênteses que eu vou fazer. Vamos lá. Algumas pessoas vão questionar, cara, o Drax na versão mais fraca, que essa versão é a versão mais fraca do personagem, que vai estar nos Guardiões da Galáxia. Matou o Thanos. Pô, você tá entendendo? Como que matou o Thanos, assim, o Drax? Vamos lá, primeiro ponto. O Drax, ele foi criado especificamente para matar o Thanos. Essa é a função de vida dele. Inclusive, quando ele está próximo do Thanos, ele tem uma coisa meio instintiva de atacar o personagem, porque ele foi criado para isso. Mas como que ele consegue um personagem mais fraco que o Thor, do que o Hulk, consegue matar o Thanos, cara? O Thanos que é acima dos pesos pesados. Aí que tá uma coisa que a gente tem que tentar encaixar uma coerência para não ficar incoerente. Certo? A gente precisa tentar salvar a história para não deixar ela falar, é absurda, é incoerente, vamos ignorar. Vamos tentar então tornar ela incoerente. Nessa imagem, como vocês estão vendo aqui, do Thanos atacando pelas costas, o Drax tá matando o Thanos atacando pelas costas, a gente vê uma aura na mão do Thanos ali, do Drax, que permite com que ele esfaqueie e mate o Thanos ali. O ponto é o seguinte, a gente tem que imaginar que essa aura tem alguma coisa que afete o Thanos, de forma a torná-lo ele mais vulnerável a um ataque do Drax. Porque, como eu falei, o Drax é inferior ao Hulk, ao Thor, ao Surfista Prateado. Então a gente tem que tentar entender isso de forma que ele tem um poder que enfraquece o Thanos, de forma a tornar ele mais vulnerável aos ataques do Drax, ok? Agora, vocês não acham que isso é exclusivo do Thanos? Isso também aconteceu com o Darkseid. Exatamente, galera. Vamos lá então. O Darkseid, conforme vocês vão ver pela imagem aqui, ele foi morto pelo filho dele, que é o Orion. Foi previsto, é uma premonição, né, de que ele vai matar o Darkseid, e ele mata o Darkseid. E o Orion, em termos pelo menos teóricos, ele é inferior ao Darkseid, e ele vai e mata o Darkseid. Então o que a gente faz nessa hora? Eu tenho a mesma opinião com relação ao que eu fiz com o Thanos. A gente tem que justificar essa derrota dele por conta dessa profecia, de que o Orion iria matar o Darkseid. Então a gente não vai se apegar tanto, porque, por exemplo, o Darkseid tem um nível, o Orion ele tem um nível do Superman, mas a gente não consegue ver o Superman geralmente fazendo esse tipo de coisa, a ponto de matar ele. Então se trata de algo muito específico, relativo ao Orion, no caso, de ele cumprir essa profecia de que ele iria matar o próprio pai, no caso o Darkseid. Então a gente tem essa mesma relação, Thanos, Drax, Orion e Darkseid. Beleza, galera? Então, em termos desses questionamentos, eu acredito que tenha deixado claro. Então, não adianta a galera comentar aí para usar esse tipo de argumento para desfavorecer um ou outro, porque eles estão basicamente na mesma situação. Agora eu vou começar a adentrar no combate, tá? E eu vou apontar as principais vantagens de cada um deles, um sobre o outro. Eu vou primeiro abordar as vantagens que eu vejo, pelo menos, e me parecem muito claras com relação aos... Basta vocês verem os vídeos, o vídeo 1 e o vídeo 2, para vocês perceberem o mesmo. O Thanos é mais forte, e bem mais forte. Na minha opinião, o Thanos é consideravelmente mais forte. O Thanos também é mais resistente, e não só mais resistente, bem mais resistente do que o Darkseid. Os exemplos estão aí, resistindo à supernova, aquelas intempéries, passando por dimensões, ele está derretendo, transmutando a pele dele, congelamento, tudo. O cara é mais resistente e ainda ele tem um escudo, mas depois eu entro nesse mérito. Ele também é mais inteligente. A gente viu tudo que o estardalhaço que o Thanos causa no universo Marvel cada vez que ele surge. Ele também é mais ágil, ele tem melhores reflexos, ele tem mais estamina, ou seja, ele consegue lutar por mais tempo, durante um longo período,
em alto nível, mais do que o Darkseid. Ele tem um fator de cura melhor, enquanto ele tem um fator de cura, o Darkseid tem uma cura acelerada, ele tem uma telepatia melhor e ele também luta melhor. Em suma, o Thanos é mais poderoso do que o Darkseid, mais poderoso que o Darkseid. Eu considero que eles empatam na versatilidade de poderes, tá? E na velocidade. Em termos de velocidade, versatilidade de poderes, a gama de poderes deles ali eu coloco mais ou menos como equivalentes. Quais seriam então as vantagens do Darkseid, já que eu falei basicamente de tudo do Thanos? Nenhuma. No que eles não se equiparam, o Darkseid é inferior. Então é inferior em todos os aspectos aí. Mas a única coisa, eu acho que talvez, mas nem dá pra mencionar, nem é muito interessante, que ele flutua. O Darkseid flutua, né? E o Thanos não. Entendeu? Então a única vantagem, o resto, cara, o Thanos é superior em tudo. E se vocês verem o vídeo, vocês vão ver isso. E eu desafio qualquer um a mostrar feitos que eu não tenha colocado o Darkseid aqui. Tá? Feitos honestos, não feitos que tem um contexto ali e que não é o real do personagem. Thanos é claramente superior, tá? É claramente superior. Aí alguém vai falar, ah, mas e o efeito ômega? O efeito ômega, umas energias primordiais do universo DC, e o que tem? Vocês não viram os exemplos ali? O que é o grande coisa que o efeito ômega, não que não seja pouca coisa, matou deuses antigos, veja contra o Superman. As rajadas do Thanos têm os mesmos efeitos em outros personagens do que o efeito ômega, eu mostrei isso. Ele derrubando o Surfista, matando o Adam Warlock, derrubando o Galactus. Vocês estão entendendo? Ele tem o mesmo nível, pelo menos, do efeito ômega. Olha as imagens aí. Mas isso, galera, vocês não, eu sei que os fãs dizem, puta que pariu, seu filho da mãe, fica detratando o Darkseid e tal. Cara, a culpa não é minha. É a DC que não respeita o personagem. A DC desvaloriza o Darkseid, que tinha que ter um status que o Thanos tem no universo Marvel. É a própria DC que faz merda com o personagem. Ele é um dos principais vilões da DC e a DC trata ele como lixo. Trata ele como bucha de canhão, como escada. Né? Ele é basicamente um saco de pancadas do Superman. O Superman é o poderoso, o Superman é forte e tal, bacana. Só que o Superman é peso pesado. Assim como o Hulk como o Thor como o Raio Negro como o Capitão Marvel como o Orion como o Adão Negro Superman é igual a todos esses personagens. E o Darkseid é um saco de pancadas dele. Tá? É o saco de pancadas dele. Então a própria DC não respeita o personagem. Enquanto o Thor e o Hulk precisam se unir para derrotar o Thanos e não conseguem, na DC basta o Superman sozinho para derrotar o personagem. É ridículo isso, é ridículo. O Thanos ele é um adversário para grupos dentro do universo Marvel. O Darkseid é um adversário para um peso pesado no universo DC. É muito tosco isso, é muito, muito tosco. Na Marvel, o Thanos é tratado como uma verdadeira ameaça, o cara é temido e tal. Na DC ele também é temido, mas temido que o Superman enfrenta ele sozinho. Galera, vocês podem esperar aqui que eu sozinho resolvo a parada. Na Marvel não, o Thanos é cara, galera, fudeu, vamos contatar o Surfista, vamos chamar o Hulk, vamos chamar o Thor, vamos falar com o Adam Warlock, vamos chamar essa galera, porque o negócio vai feder, cara, é o Thanos que tá na parada. Você tá entendendo? Inclusive para parar o Thanos, mesmo entidades cósmicas sofrem para derrotar ele, porque ele é inteligente, ele tem estratégia e tudo mais. Na DC basta o Orion, basta o Superman para lá. E quando eu falo do Orion, não estou falando do exemplo de matar o Darkseid. Tá? Não estou falando desse exemplo, de matar o Darkseid. Eu estou falando dele enfrentar no mano a mano. Ele enfrentou várias vezes no mano a mano o Darkseid. Você tá entendendo? O Drax, com relação ao Thanos, o Thanos vive dando cacete no Drax, derrotando ele com tranquilidade. São casos excepcionais que acontecem essas mortes do Thanos aí. Como eu falei, para fazer uma coisa coerente, a gente faz uma justificativa tanto pro Darkseid como pro Thanos. Mas eu vou mostrar pra vocês o que eu tô falando. Olha aqui o Darkseid levando um pau do Apocalipse, do Doomsday, o cara que matou o Superman. Claro que essa versão aqui é a versão mais evoluída daquela que matou o Superman. Ela é realmente muito poderosa, tá? Mas o Superman enfrentou essa versão. E durou muito, mas muito mais do que o Darkseid quando enfrentou o Apocalipse. Às vezes eu falo Darkseid, né? Não sei se eu falo Darkseid, mas é Darkseid. Não sei se eu falei isso, falei errado. Mas enfim, você vê ali a diferença.
Pega essa revanche e compara do confronto do Superman com o Apocalipse, do confronto que é escrito pelo mesmo escritor, na mesma história, e em relação ao Apocalipse com o Darkseid. Porra, cara. Porra. Você tá entendendo? A própria DC não respeita. O Apocalipse ali, o Doomsday, ele tá num nível ali super pesado, acima dos pesos pesados. Tá num nível de super pesado. Entendeu? E o Superman encarou ele, claro, tava cheio de apetrecho, tecnologia e tal, ele teve auxílio do, se não me engano, do Tempus, auxiliou ele e tudo mais, mas ele fez frente. E o Darkseid, cara? Quer dizer, prova que o Darkseid tá no nível do Superman ali, peso pesado. Essa outra imagem aqui, o Darkseid tá apanhando facilmente de um Lanterna Verde. Que merda é essa, cara? Como é que vocês querem? E veja, eu não tô dando exemplo esdrúxulo, eu não tô falando que o Darkseid foi lá e apanhou do Robin. Eu não tô dando esses exemplos ridículos. Eu estou falando de exemplos de personagens de alto nível derrotando ele. Porra, ele derrotou facilmente, cara. Quer dizer, DC fode com o personagem. Eu vou colocar aqui nessas imagens pelo menos 3 vitórias do Superman sobre o Darkseid. Segue as imagens aqui, editor. Tá? Eu estou citando apenas 3, mas existe mais ainda. Tá? Claro que o Darkseid também já derrotou o Superman, isso é claro. Tá? Mas se fizermos um levantamento, um apanhado, o Superman mais ganhou do que perdeu o Darkseid. Porra! Isso na Marvel não tem com relação ao Thanos. O Thor, a maioria das vezes, apanhou. Ou o Thor teve que se bombar com a armadura, com apetrechos místicos que deixaram ele num nível bem superior. Entendeu? Aí que eles conseguem confrontar o Thanos na Marvel. Normalmente assim não. Esse aqui eu vou dar um exemplo só para você ver como editor, não para efeito de crossover, esse aqui não é para efeito de crossover, é para efeito de demonstrar o quanto os editores da DC não respeitam o Darkseid. Nessa imagem aqui, o Batman com uma armadura furreca, uma armadura de merda, ele tá dando trabalho pro Darkseid. Você tá entendendo? Ele tá dando puta que eu pariu. Por que o editor-chefe, o editor da revista deixa passar uma merda dessa? Você está entendendo? Então, deixando claro, eu não estou falando, citando os defeitos, os desfeitos do Darkseid. Eu estou falando aqui da média dele. A média dele é essa, cara. É o que costumeiramente a gente vê nas comics. É fato, que é regra, que ele leva a pau do Superman. Na Marvel a gente não tem isso. A gente não tem isso. Na Marvel é diferente, a média do Thanos é muito mais alta do que a média do Darkseid. Eu poderia citar aqui desfeitos, e aí sim, mas não para efeitos de crossover, do Batman arrancando sangue do Superman, do Batman do Batman arrancando sangue do Darkseid com um chute. É uma coisa ridícula, é absurdamente incoerente, mas os editores deixam passar. Aí alguém vai chegar e falar, mas o Thanos, ele também, perdeu ali moralmente pro Kazar. O Kazar, que é basicamente o Tarzan da Marvel ali. Além de outras derrotas ali meio que frustrantes do personagem. Acontece que a Marvel, ao contrário da DC, ela foi esperta. A Marvel, quando o Jim Starlin tinha parado de escrever o personagem, outros escritores começaram a trabalhar com ele e fizeram essas merdas. Aí veio o Jim Starlin e voltou a escrever o personagem e fez questão, tá, de fazer um retcon. Ele justificou essas derrotas aí, esses resultados absurdos, e colocou que se tratavam de clones defeituosos do Thanos. Você captou a ideia do respeito que a Marvel tem pelo personagem? Colocou como fossem clones, depois teve o que gerou, inclusive, aquela história dos clones poderosos, baseados nos personagens Marvel, como o Homem de Ferro, o Doutor Estranho e no próprio Galactus. O que mais aqui? Então, mas ainda assim, mesmo que a gente desconsiderasse esse retcon que a Marvel fez, o que já sinaliza um respeito ao personagem pela própria Marvel, ainda assim o Thanos continua com uma larga vantagem em termos de média sobre o Darkseid. Uma larga vantagem. Tá? Porque o Thanos não fica apanhando o Superman a rolé. Ou de um Thor que é tão poderoso, ou de um surfista que é tão ou mais poderoso que o Superman. Tá? E essas derrotas do Thanos ainda assim são exceções, e não a regra do personagem. Já o Darkseid é a regra do personagem apanhar do Superman. Enquanto o Thanos enfrenta o Thor, o Hulk, o Capitão Marvel, todos ao mesmo tempo, o Darkseid fica pau a pau com o Superman ou com o Orion. Né? Então acho que eu já também alonguei demais aí. O que eu quero resumir é o seguinte, o Thanos, na Marvel, ele está num status de acima dos pesos pesados. E o Darkseid não. O Darkseid ele está nivelado com os pesos pesados da DC Comics. Então isso demonstra uma grande diferença de poder.
eu acho que fica muito claro isso. Portanto, galera, o Thanos, ele vence com certeza. Ele tá em outro nível, em outro patamar em relação ao Darkseid. Eu diria então que o Thanos, num combate, ele vence pelo menos 90% das lutas e o Darkseid 10%. Ou seja, de 10 combates, pelo menos 9 deles o Thanos está levando. Mas eu vou dar um alento aqui, eu vou dar um alento para os fãs do Darkseid, porque é o seguinte, felizmente, parece que agora, nos Novos 52, eu vou mostrar a imagem disso, o personagem, enfim, ele está sendo tratado com respeito. Enfim, ele está sendo tratado com respeito. Ele enfrentou toda a Liga da Justiça. Olha a imagem aqui. Superman, Flash, Lanterna Verde, Aquaman, Mulher Maravilha. E ele não perdeu. Ele foi apenas contido e empurrado ali de volta para o tubo de explosão. Então, quer dizer, a DC, felizmente, galera, nos Novos 52 parece que está tratando o personagem como um personagem de alto nível. Esse é o Darkseid que a galera está querendo ver. Esse é o Darkseid que a galera fala, puta, que tesão, cara, um personagem, um vilão de respeito, um vilão que bota medo na galera aqui. É um vilão que ele é suficientemente poderoso que somente um grupo pode parar ele. Nada de um personagem sozinho fazer frente com ele ali, como vinha acontecendo antes dos Novos 52. Mas aí você me pergunta, mas por que você não usou esse Darkseid aí no confronto com o Thanos? Por que você não usou ele? É simples, cara. Essa é basicamente a única aparição significativa do Darkseid dentro dos Novos 52, onde que ele vai demonstrar o nível de poder dele. Não se dá pra tirar uma média por conta de uma única aparição, certo? Não dá pra você falar, qual é o nível dele. Foi a única vez que ele apareceu. Eu ia fazer um crossover e detalhar o Darkseid e falar simplesmente, Darkseid é isso que aconteceu contra a Liga da Justiça. Ia demorar 1 minuto o vídeo. Entendeu? Então eu peguei o Darkseid antes do Novos 52, mas eu tô dando esse alento pra galera, pros fãs aí, e o que me faz feliz também é de que parece que a DC tá respeitando o personagem dentro dos Novos 52, colocou ele bem acima dos pesos pesados, como sempre deveria ter sido. Então essa versão do Darkseid, se pautando unicamente por aí, e considerando que esse seja o personagem mesmo, assim como fosse a média dele, esse personagem sim faria um 50%, 50% com o Thanos. As versões anteriores do Darkseid, ridículas. Então galera, espero que vocês tenham curtido o vídeo, deixe seus comentários aí, e um abraço para todos, concordam, discordam, justifiquem, argumentem, mas argumentem com inteligência, por favor, não sejam fanboys, sabe? Galera, às vezes eu tenho que rebater alguns comentários, e eu faço por respeito à pessoa que está comentando, mas são comentários assim meio estúpidos, sabe? Tive que rebater alguns comentários porque tinha gente que achava que o Homem-Aranha poderia vencer o Thor, os dois estando normalmente. Ai, cara, foda. Então sejam inteligentes, raciocinem, deixem a parcialidade de lado, o fanboyzismo de lado e façam comentários, por favor, inteligentes. Você não é obrigado a concordar comigo, ok? Não é obrigado a concordar. Mas se for apresentar argumentos, apresente argumentos coerentes e argumentos lógicos e inteligentes. Beleza, galera? Um abraço para todo mundo e até mais.